Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Raio X MA. E hoje nós vamos falar a respeito da vitamina D. Você sabe como absorver essa substância de forma saudável? E quem vai falar a respeito desse assunto é a dermatologista doutora Ana Paula Araújo. E no quadro Pergunte ao Doutor, o oncologista Dr. Ronald Coelho fala sobre câncer de mama e dá dicas importantes sobre a prevenção dessa doença. O médico otorrino Dr. Adem Teste fala sobre as causas e os tratamentos de cássios amidalianos. Você confere ainda a crônica do presidente da Associação Médica Brasileira do Maranhão, Dr. Mauro César Oliveira. Tudo isso e muito mais você confere agora. Para tirar as dúvidas sobre o assunto, converso com a dermatologista doutora Ana Paula Vieira. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem, Rita. É um prazer receber a senhora aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, é um dilema. De um lado, o sol é a principal fonte de vitamina D. Do outro, ele pode causar o câncer de pele. Então, o que nós podemos fazer corretamente sem o protetor solar para a nossa pele? De que forma que pode fazer isso para absorver a vitamina D? Bem, Rita, a vitamina D ela pode ser absorvida se você expuser apenas as pernas ou os braços por 10 minutos ao sol durante o dia. Uma vez você já está produzindo toda a vitamina D que você precisa. Você não precisa se expor ao sol, o corpo inteiro, sem proteção solar, durante um período muito longo para obter essa vitamina D. Então, se você colocar as pernas ou os braços no sol por 10 minutos, uma vez ao dia, no nosso clima tropical, que a gente vive, já é suficiente para produzir. Lembrando que isso de manhã cedo, né? Ou então no final da ou de manhã cedo ou no final da tarde? O sol que produz a vitamina D, o melhor sol, infelizmente, é o sol de meio-dia às 2 da tarde, Seria o melhor para a produção de vitamina D. Mas se você tiver uma exposição solar num outro determinado momento, você também vai estar produzindo, mas em menor escala. Essa orientação que a senhora acabou de passar para os nossos telespectadores, isso independe do fator idade? Independe do fator idade. Logicamente que se você tem um fototipo, uma cor de pele mais clara, você vai produzir mais vitamina D num curto espaço, então você precisa pegar menos sol. Se você precisa produzir vitamina D e você tem uma cor de pele mais escura, você precisa de um tempo um pouquinho maior. E em relação aos bebês, esses cuidados também são os mesmos? São os mesmos, mas logicamente que a gente não vai colocar o bebê naquele sol que eu acabei de falar. Nem ninguém, na verdade, é só uma orientação, mas sim, o bebê tem que tomar o banho de sol dele. Essa exposição solar que as pessoas às vezes vão à praia, é prejudicial? É prejudicial se ela for feita sem proteção, Então hoje a gente tem várias formas de fazer a proteção solar. E quando a gente fala de proteção solar, eu não estou falando só do filtro solar. A gente está falando de proteção física, O guarda-sol, o boné, o chapéu, até roupas com proteção ultravioleta já existe. Então, quando a gente fala proteção solar, eu estou englobando tudo isso. E você tomar sol sem proteção solar, todo mundo sabe, está sendo muito falado a questão do envelhecimento da pele e o câncer de pele. Em relação ao fator proteção solar, qual o fator mais aconselhável para a gente passar na nossa pele? Se você não trabalha exposta ao sol, se você se expõe ao sol ocasionalmente no seu dia a dia, então o fator 30 seria suficiente, Se você trabalha exposta ao sol, tipo um engenheiro que vai para a obra, que fica ali, então ele precisa talvez de um fator maior, ou ele usa um fator menor, tipo 30, e reaplica a cada 2 horas. Na praia também é essa mesma frequência, passar a cada meia hora? A cada 2 horas, se você estiver exposta ao sol, sim. Mas na praia é interessante você saber que mesmo que você não esteja embaixo do sol, você também está recebendo a radiação que reflete da areia e a radiação indireta, que é a claridade. Então, no caso, como nós moramos numa cidade de praias, muito ensolarada, então o ideal é a gente, quando já sair de casa, já passar o protetor solar. A gente não deve criar também um pânico, Então, vamos passar filtro solar? Vamos passar filtro solar de manhã, antes de você sair de casa. E se você vai sair na hora do almoço, para almoçar, sai do trabalho, passa novamente. E em relação às mulheres, nós mulheres somos muito vaidosas e, claro, gostamos de cuidar da pele também, não é verdade, doutora? Existem produtos dermatológicos, produtos de maquiagem que já vêm com proteção solar. Eles realmente funcionam?
funcionam, mas geralmente eles não vêm com a proteção suficiente. Então, a pouca proteção que ele dá está funcionando, mas não é suficiente. Geralmente é 12 ou um filtro 15, né? E então eu prefiro que use o protetor solar e por cima o cosmético que já tem um filtro. E já que nós estamos falando de proteção solar, doutora, como é que o protetor solar eles agem na nossa pele? Então, existem 2 tipos de filtro solar. Existe o filtro físico e o filtro químico. O filtro químico, ele vai conter algumas substâncias que na hora que ela é aplicada na pele, ela vai conseguir bloquear os raios ultravioletas através da química daquela substância. O filtro físico, ele na verdade é uma barreira física, então ele vai conter algumas partículas dentro dele que vão refletir aquele raio, vai bater e vai sair, vai voltar. Então, na maioria das vezes, hoje em dia, quase todos os produtos mais modernos têm os 2 tipos. Tem tanto o filtro químico quanto o filtro físico. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter com a nossa pele? Os cuidados diários que todo mundo deve ter, como a gente já está falando aqui, é aplicar o filtro solar, usar um sabonete adequado ao seu tipo de pele. O filtro solar também tem que ser adequado ao teu tipo de pele. Tem filtro para pele oleosa, para pele seca, então um filtro adequado, um sabonete adequado e talvez alguns produtos noturnos. No caso da pele oleosa, os produtos oil free, no caso. Oil free, gel, né, gel creme, produtos toque seco. Agora, em relação a absorver a vitamina D na nossa pele, somente através mesmo dessa exposição durante os 10 minutinhos que a senhora falou, ou tem uma outra forma? Tem 2 formas de você obter a vitamina D, né? Através da dieta e tomar sol, né? Ou então você pode tomar a vitamina D, que é produzida em laboratório, que são os comprimidos de vitamina D ou as gotinhas, né? Tanto a vitamina D que a gente produz, quanto a vitamina D que a gente toma, que seria a que você compra o comprimido e toma, todas as 2 vão conseguir repor a vitamina D que o nosso organismo precisa. Então, vamos dizer que a pessoa está com uma certa deficiência de vitamina D. Ela precisa necessariamente tomar sol? Poderia tomar sol ou não, ela poderia ingerir os comprimidos. Então, é importante a vitamina D? Cada caso é um caso. É importantíssimo. Vitamina D é importantíssima. A gente tem que ter no nosso organismo os níveis adequados. Porém, esses níveis não precisam ser obtidos necessariamente pela exposição solar. Também pode ser através de comprimidos. Lembrando que você que está assistindo a gente aí em casa, não é pelo fato de ser uma vitamina D que também vai tomar aleatoriamente. Consulta médica. Até porque existe um cálculo, né? Você tem que ver quanto que está faltando para poder repor. Então não é assim, né? Não vai tomando vitamina D. Então todo cuidado é pouco. Então qual é o fator de proteção solar ideal para ser usado e não prejudicar os níveis de vitamina D no nosso organismo? Então, Rita, já se sabe que se você usar um filtro solar fator 8, você já está impedindo a vitamina... Já está protegido. Não está protegido, por exemplo, contra o envelhecimento ou contra câncer, mas você já não está produzindo vitamina D. Tá. Então basta um fator 8. Só que, gente, então passa no rosto e deixa o braço livre para produzir a vitamina D, né? Então não precisa todo esse... Eu acho que está se exagerando muito, não precisa disso tudo. Então não é porque você está com baixa vitamina D que você vai passar um filtro solar no seu rosto. Passa um filtro no rosto e deixa o braço livre, deixa a perna livre para tomar um sol. Então, quando fizer aquela indicação que a senhora passou pra gente de expor os braços ou então as pernas para pegar aqueles 10 minutinhos de sol, é sem nenhuma proteção? É sem proteção. Para que os raios penetrem na nossa pele e consiga. E a vitamina D... Exato, porque se você usar um fator 8, olha só que pouco, 8, você já não está mais conseguindo produzir a vitamina. Então, tem que ser sem protetor, se quiser produzir. Então, você que está assistindo a gente aí em casa, espero que você tenha gostado. Doutora, agradecer a sua presença aqui no nosso programa. A senhora esclareceu bastante, tirou as minhas dúvidas e as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada, Rita. Eu que agradeço.
A Lecorps é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. Lecorps Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. Dr. Clevison Araújo tem o prazer de lhe atender no edifício Medical Center Jaracati, 6º andar, sala 602 e 608. Fone 3221-0663 ou 981-16-8895. Responsável técnico Dr. Clevison Araújo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, é a representante oficial dos dermatologistas junto à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina. Uma das funções da SBD é propor medidas visando fiscalizar o exercício legal da dermatologia em nosso país. Por isso, quando precisar, é importante e mais seguro que você procure um dermatologista sócio da SBD. Na dúvida, pesquise no site do CRM do Maranhão, www.crmma.org.br, e veja se o médico a quem você está confiando a saúde da sua pele é realmente um médico registrado como dermatologista. Presidente SBD-MA, doutora Ana Paula Vieira. Vamos falar agora de câncer de mama com o oncologista Dr. Ronald Coelho no quadro Pergunte ao Doutor. O que é o câncer de mama? Câncer de mama é o câncer que tem origem na glândula mamária. Pode ter câncer de mama na mama feminina, que é mais comum em mulheres, ou câncer de mama masculino, que é mais raro, aproximadamente 1% dos casos. Mas mesmo o câncer de mama feminino, hoje a gente encara como várias doenças diferentes, porque existem subtipos ou tipos desse mesmo câncer, que tem implicações que a gente diz prognósticas. Significa dizer que duas mulheres com tumores de mesmo tamanho podem ter comportamentos totalmente diferentes, seja em relação ao tratamento que essas mulheres vão fazer, desde o tipo de cirurgia, o tipo de quimioterapia, se fazem ou não fazem radioterapia, até a perspectiva de cura. Então, duas mulheres com tumores iguais podem ter perspectivas de cura tão diferentes quanto 50% e 100%. Mas, basicamente, o câncer de mama é a doença que tem origem na glândula mamária. Quais as causas do câncer de mama? Os cânceres, de uma forma geral, mas especificamente o câncer de mama, é uma doença que a gente diz multifatorial. Significa dizer, há muitas causas que coincidem para o desenvolvimento do câncer. Sem dúvida, a mais importante é o fator idade. Para a gente ter como ideia, uma mulher aos 25 anos de idade tem a chance de desenvolver câncer de mama da ordem de 1 para cada 800 mulheres. Por outro lado, uma mulher aos 80 anos de idade tem chance de desenvolvimento de câncer de 1 para cada 8 mulheres. Significa dizer que uma mulher, ao envelhecer de 25 anos aos 80, a chance dela desenvolver câncer de mama é aumentada em 100 vezes, pelo único fator chamado idade ou envelhecimento. Há outros fatores que coincidem para o desenvolvimento de câncer de mama. Por exemplo, fatores de proteção. A amamentação protege contra o desenvolvimento de câncer de mama. Fator de risco, uso de terapia de reposição hormonal, aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Paridade, nunca ter parido, não amamentar, hoje é uma coisa que se comenta muito, mulheres que não querem amamentar porque não querem distorcer ou perder a anatomia da glândula mamária. Não amamentar é fator de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Há muitos fatores. Obesidade, que está ficando cada vez mais importante, são muitos fatores que coincidem. Em qual faixa etária as mulheres estão mais suscetíveis a ter câncer de mama? Bom, conforme eu comentei anteriormente, para desenvolver câncer de mama precisa ter glândula mamária. Então, teoricamente, em qualquer faixa etária pode se desenvolver câncer de mama. Quanto maior a idade, então quanto menos jovem a mulher é, maior o risco de desenvolvimento de câncer de mama. A maioria dos casos de câncer de mama incidiam em mulheres a partir dos 40 e 50 anos de idade. Então, normalmente, no Brasil, a recomendação atual é que uma mulher por volta dos 40 anos de idade já deva consultar o seu mastologista, ou ginecologista, ou oncologista, um profissional dessa área,
para que comece o rastreamento do câncer de mama, que basicamente consiste no exame da mama, na avaliação da história para saber se ela tem história familiar, se ela tem fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, e na realização de exames que são complementares a esse exame, que são basicamente a mamografia e o ultrassom de mamas. Quais as formas de prevenção? Prevenir-se contra o câncer de mama é uma situação muito complexa, porque a melhor forma de prevenir-se contra o câncer de mama, de certa forma, tem a ver com prevenir-se como o câncer de uma forma geral. Então, hábitos como evitar o fumo, como ter uma alimentação saudável, são recomendações para evitar todos os tipos de cânceres. Especificamente no câncer de mama feminino, manter o peso adequado para a sua altura. Então, significa dizer que ter um índice de massa corpórea entre 18 e 25, evitar o sobrepeso e a obesidade, ter atividade física regular, ter uma alimentação balanceada, não fumar, não beber em excesso. Além disso, para a saúde da mama é recomendável que a mulher engravide, porque a gravidez protege contra o câncer de mama, e que as mulheres que tenham filhos amamentem seus filhos. É recomendável que se evite o uso de anticoncepcional, seja ele oral ou injetável, e é recomendável que se evite terapia de reposição hormonal naquelas mulheres que entraram na menopausa e que tenham sintomas da menopausa como fogachos, irritabilidade, insônia, e que a reposição hormonal melhoraria isso. Nessas mulheres também se questiona muito hoje o valor de fazer reposição hormonal, porque a reposição hormonal aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de mama. A partir de qual idade a mamografia é recomendada? Então, existe uma certa controvérsia em relação a isso, mas de uma forma geral, existe um consenso que por volta dos 40 anos de idade, a mulher deva fazer a sua primeira mamografia. Isso é muito variável, mulheres que têm muita glândula ou que têm a mama muito grande, a mamografia perde sensibilidade, mas por volta dos 40 anos de idade. A recomendação é que se essa mulher tem uma mamografia normal, que ela repita essa mamografia com intervalo de 1 ou 2 anos, dependendo da disponibilidade do aparelho, do financiador, mas que a partir dos 40 anos ela já comece a fazer a avaliação. Quais os tipos de câncer de mama? Existem cânceres de mama que são ditos não invasivos, e existem os cânceres ditos invasivos. Os cânceres invasivos são aqueles que têm a capacidade ou potencial de se disseminar para outros órgãos, que é o que nós conhecemos popularmente como metástases. Metástases são partes desse tumor que se instalam em outros órgãos e acabam sendo essas metástases que levam o paciente ao óbito, como por exemplo o comprometimento do pulmão, que traz falta de ar, o comprometimento do cérebro, que traz coma, convulsões, rebaixamento da consciência, a metástase no fígado, que pode trazer falência do fígado, a metástase dos ossos, que pode ter fratura dos ossos. Mas os tipos de cânceres invasivos, o tipo mais comum se chama carcinoma ductal invasivo, que é o que tem origem nos ductos mamários, que são os canais que levam o leite. Os cássios amidalianos afetam uma significativa porcentagem da população. E muitas vezes as pessoas desconhecem a existência dessa doença que pode trazer consequências sociais. Para saber mais sobre esse assunto, conversamos com o médico otorrino Adem Teste. Vamos conferir? Hoje nós vamos falar sobre a saúde da sua garganta. E quem nos acompanha é o otorrinolaringologista Adem Teste. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, Rita. No caso, doutor, a nossa garganta é um local que pode ser atingida por vários problemas, inclusive os cásios. O que são cásios para quem está assistindo a gente em casa? Rita, os cásios são restos de alimento que se acumulam nas criptas da amígdala, né, que fica na garganta. Esse alimento, assim quando você vai deglutir, ele vai se acumulando aos poucos, vai ressecando a saliva que o levou para lá, e ele vai formando massas amareladas e mal cheirosas. Esse problema, doutor, precisa ser tratado de forma natural ou precisa de alguma intervenção cirúrgica? Então, na verdade, na maioria dos casos, você consegue controlar os cásios com a limpeza da garganta, fazendo gargarejos sempre depois das alimentações. Caso você não consiga esse controle, aí você precisa optar pelo tratamento cirúrgico. Doutor, quais são os problemas de garganta que é necessário a retirada das amígdalas? Esses problemas são principalmente as infecções recorrentes, que você não consegue o tratamento clínico, tratamento com remédios,
tá? Ou casos obstrutivos, que principalmente em crianças associados a um aumento de adenoide, causam roncos, dificuldade de respiração, que é quando o paciente dorme de boca aberta, e às vezes tem até dificuldade de deglutição. Em relação à retirada das amígdalas, é um procedimento simples? Simples, eu não diria que uma cirurgia seja qualquer uma delas. É, porque toda cirurgia tem seu risco, né? Isso, ela existe um risco, o risco é baixo, tá? Perto do benefício que ela traz para o paciente, mas ela não deixa de ter um risco, isso tem que ficar claro. E o pós-cirúrgico? O pós-cirúrgico, ele é um pouco incômodo, porque você vai ter uma cicatrização de uma área que você vai passar alimento, tá? Então você vai optar por alimentação líquida e gelada para aliviar essas dores, mas é um pouco incômodo, principalmente no adulto. E quais as recomendações para as pessoas que sofrem de cásios? A recomendação em relação às pessoas que sofrem com cásios é principalmente fazer a limpeza dessa garganta depois das alimentações, que já é o tratamento. Você vai comer, após essa alimentação você vai ao banheiro e só com água mesmo você pode fazer o gargarejo para tentar não deixar acumulado o resto de alimento. Algumas pessoas têm mais predisposição a ter cásios ou qualquer pessoa pode adquirir? Tem, facilita para as pessoas que tiveram crises recorrentes de infecção de amígdala e por isso tem uns orifícios na amígdala que são chamados criptas um pouco maiores. Esses orifícios facilitam o acúmulo do resto de alimento. Doutor Adenteste, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Viver bem é sentir-se feliz na própria pele. Por isso, a Dermacare coloca à sua disposição uma equipe qualificada, equipamentos modernos, além de excelente localização. Dermacare, saúde na pele. Medical Jaracati, 3131-6400. O programa Raio-X MA esteve presente no encontro que reuniu amigos, parceiros e toda a classe médica no primeiro encontro da Associação Médica Brasileira do Maranhão, que é representada pelo presidente Dr. Mauro César Oliveira. Ele teve a grande ideia de trazer para São Luís o presidente da Associação Médica Brasileira, o Dr. Florentino Cardoso. Na ocasião, a Associação Médica Brasileira do Maranhão apresentou o trabalho desenvolvido e as metas para este ano, com o objetivo de fortalecer as ações da entidade para defender e promover benefícios à categoria médica e contribuir para a qualidade da saúde no Maranhão. Em apresentação, o presidente da AMBMA, Dr. Mauro César, destacou os principais compromissos da entidade no Estado e os benefícios para os associados. Em discurso, o presidente da AMB, Florentino Cardoso, pontuou a principal missão da entidade, que é a valorização da classe médica nos terrenos científico, ético, social e econômico, para que se possa gerar qualidade na saúde do país. A secretária municipal de saúde, Helena Dualib, participou do evento e ressaltou a parceria da AMBMA com o Poder Municipal. Nós entendemos que a saúde ela só se completa se existir parceria, se existir respeito entre todas as entidades. E a AMB vem fortalecer a nossa saúde municipal, trazendo tudo aquilo que a gente sabe que o profissional precisa defender, precisa levar para que tenha realmente um atendimento digno e fazendo com que esse anseio, esses desejos, esses diálogos cheguem através de uma forma bem assim clara, transparente e sólida. A presidente da Sociedade Maranhense de Mastologia, doutora Gláucia Cordeiro, parabenizou e destacou a importância da AMBMA no Estado. A AMBMA ela vem para conseguir congregar a maioria dos médicos, as especialidades médicas, os acadêmicos, os estudantes de medicina, para que a gente consiga se unir numa força maior e valorizar melhor, conseguir fiscalizar as escolas médicas, conseguir valorizar as especialidades médicas e transformar a medicina no Maranhão numa medicina melhor.
O convidado de honra da noite, Dr. Florentino, falou sobre a atuação da AMB, sobre o aspecto da defesa profissional. De maneira responsável, ética, com verdades, mostrando o que nós imaginamos dos bons caminhos para melhorar a saúde do Brasil, não somente a assistência, mas também o ensino e a pesquisa no nosso país, procurando contribuir, não se achando em momento algum dono da verdade, mas quer ajudar com o enorme conhecimento que o nosso corpo da Associação Médica Brasileira tem. O presidente da AMB-MA também destacou as medidas que a entidade tem desenvolvido em prol da valorização profissional da classe. Bom, esse evento em particular é um evento que marca, eu diria, o início de uma nova fase. Nós conseguimos reunir aqui representantes de todas as sociedades de especialidade do Maranhão, também associações de médicos residentes e associações de acadêmicos, com o presidente da Associação Médica Brasileira, onde nós apresentamos tudo aquilo que a associação tem desenvolvido, não só em benefícios da classe médica em geral, mas também em benefícios à população. Nós temos já o nosso programa Raio-X MA, que está no ar, não só para divulgar a classe médica, mas também para levar informações de saúde que possa auxiliar a população a conhecer melhor os problemas e também buscar soluções para os seus problemas de saúde. Acompanhe a AMB-MA no Facebook e no Instagram e fique por dentro dos temas importantes da área da saúde. O nosso programa chegou ao fim, mas no próximo sábado eu espero você aqui na TV Difusora às 10h30 da manhã. Fique agora com a crônica do Dr. Mauro César Oliveira, presidente da Associação Médica Brasileira do Maranhão. Até mais. Honorários médicos pela tabela SUS. Todo profissional que recebe por seus serviços tem anualmente o reajuste dos seus valores que recebem, não é mesmo? Você sabia que muitos procedimentos da tabela SUS, com o qual o governo federal paga aos médicos, estão há cerca de 8 anos sem reajuste? A perda acumulada nos honorários médicos em alguns procedimentos chegou a quase 1.300% nesse período. A estimativa da defasagem foi calculada com base nos valores médios que os procedimentos da tabela SUS teriam se tivessem sido corrigidos por índices de inflação ou comparados com o salário mínimo. No mês de maio de 2015, o Conselho Federal de Medicina revelou como a falta de reajuste tem impactado nos custos como um todo, especialmente nos serviços hospitalares. A medicina tem evoluído de forma dinâmica, com a incorporação de novos procedimentos e novas tecnologias. O descongelamento e a reposição das perdas acumuladas dentro da tabela SUS em consultas e procedimentos são fundamentais para manter o equilíbrio financeiro deste setor. Além das consequências diretas, como as dificuldades crescentes para atender a população e, na maioria dos casos, o endividamento dos hospitais que dependem da tabela SUS, como, por exemplo, as Santas Casas, os próprios médicos sofrem com a baixa remuneração, incompatível com as suas responsabilidades, a sua dedicação e o preparo profissional. Hoje, na consulta realizada nos serviços do SUS, o médico recebe, em média, R$10. Para tratar um acidente vascular cerebral, um AVC, em um paciente internado, até 2 profissionais podem repartir R$ 9,20 por no máximo 7 diárias. Também os honorários médicos para tratamento de doenças do fígado, como cirrose ou hepatite, por exemplo, chegam a apenas R$ 59,70, divididos pelo tempo médio de 8 dias de internação. Ao fim do tratamento, o pagamento de uma diária de paciente internado sai no valor de R$ 7,46, valor que muitas vezes é dividido entre todos os médicos que assistiram o paciente. Agora se entende porque o governo sempre diz que faltam médicos. O que faltam são boas condições de trabalho e remuneração por valores justos. Tenham todos um bom dia.